Muitas pessoas se juntando a nós. Temos aqui hoje o Cláudio. Ah, muito bom dia a todos. Muitos parceiros participando hoje, muitos clientes. É um prazer revê-los. Muitos já me conhecem. Hoje nós vamos falar sobre o Tufin, ok? É uma ótima ferramenta. Frequentemente temos requisições, temos perguntas, curiosidades sobre essa ferramenta e hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre as funcionalidades, no que ela pode nos ajudar, principalmente retirando muita a carga de trabalho da equipe de informática. Então, temos ótimos resultados com os clientes que temos trabalhado. Então, acredito que, acima de tudo, hoje vamos poder conhecer uma nova ferramenta, ou aqueles que já até possuem a ferramenta, às vezes conhecer uma nova funcionalidade e está podendo aplicar aí no nosso dia a dia, tanto não somente na parte, né, de segurança, mas também na parte de gestão. É bem interessante, gosto muito do Tufin, hoje vou ter o prazer de falar um pouquinho sobre ele. A gente vai aguardar aí mais até 10h05, no caso de Moçambique 11h05, né, mais uns 5 minutinhos só para a gente esperar que todos possam se juntar a nós. Agradeço a todos de antemão já pela presença, pela disponibilidade, pelo interesse. A gente começou com uma série de webinars que temos feito aí nas últimas semanas, mas a gente quer intensificar isso para o próximo ano, tá? Então a gente vai trazer mais webinars para vocês. É fácil, né, assim, encaixar, né, na nossa rotina, não que seja fácil, porque todos nós temos responsabilidades, mas é muito mais simples do que, por exemplo, um evento presencial, que temos que mobilizar muitas pessoas, às vezes perdemos muito tempo de trânsito, então a gente consegue fazer um webinar e, como eu sempre gosto de dizer, acima de tudo, é partilha de conhecimento. Totalmente gratuito, a gente vem para trazer as novidades, o que há de melhor no mercado. Nosso core business sempre foi a parte mais de cibersegurança, mas temos algumas outras ferramentas voltadas para a parte de gestão de rede também, na parte de backups, mas sempre focadas na segurança, na estrutura de segurança. Então, hoje, é por isso que a gente vai trazer o Tufin, ok? Conseguem visualizar bem aí o ecrã? Se puderem, só levantem as mãos, por favor. Conseguem me ouvir bem? Ótimo, ótimo. Ótimo, obrigado aí pela participação. Fico feliz, temos uma sala hoje bem cheia. Espero que consiga ir com todas as boas expectativas de vocês. Okay. Aguardando mais um minutinho para que possamos começar efetivamente. Bom, pessoal, é isso. Vamos iniciar. Aqui não acabamos extrapolando o horário. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paulo Nunes, tá? Eu sou o Product Management da Data Group IT. Estou baseado em Luanda, em Angola, ok? Mas dou suporte também aos outros países de língua portuguesa e alguns países do SADC. Tenho hoje aqui
participando comigo meu colega Cláudio, tá? O Cláudio Julaia, que está baseado em Moçambique. Nós temos hoje aqui a presença de muitos clientes, alguns parceiros mesmo de Moçambique. Ele vai estar participando também da nossa apresentação hoje. E qualquer dúvida que tenham, por favor, podem colocar no Q&A, ok? Que a gente vai, se for algo muito urgente, a gente pode até paralisar durante a apresentação, mas eu guardei os minutinhos no final para a gente fazer esse Q&A, ok? Agradeço novamente pela presença de todos vocês. Vou só desligar a câmera aqui agora para a gente se dedicar propriamente à parte da apresentação, ok? Como de praxe, normalmente eu gosto de iniciar aqui já falando sobre a parte da Data Group, ok? Como muitos já conhecem, né, mas sempre é bom relembrar que nós criamos soluções, tá? Nós não apenas vendemos produtos, vendemos licenças, mas nós criamos soluções. O que eu quero dizer com isso? Nós preocupamos muito na necessidade real do cliente, o que ele precisa, ok? A gente é um distribuidor de valor agregado, não apenas um distribuidor. Então, a gente tem, muitas vezes, faz questão desse contato direto com o cliente, de trazer essas informações para o cliente, que a gente não espera apenas que o cliente chegue, olha, eu quero a licença X ou a licença Y. Não, a gente fala, entende a necessidade do cliente, o que ele precisa, qual o ponto crítico, né? Porque cada negócio tem as preocupações e tem as responsabilidades diferentes. Então, aqui, a gente pode já destacar algumas das fabricantes, né, que nós temos hoje, parcerias já, muitas de longa data, ok? E qualquer necessidade que tenham nesses pontos, ou até outros, né, que vocês não veem aqui, a gente está disponível para poder ajudar. Aqui, esse é o portfólio atual, tá, 2023. Entretanto, eu posso já dar um spoiler para vocês, que em janeiro vamos ter algumas novidades, tá? Estão entrando novos fabricantes aí conosco. Alguns deles a gente ainda está na parte legal de documentação, não vamos nomear. Entretanto, em janeiro já a gente vai preparar um webinar para vocês, para trazer sobre as novidades, as fabricantes que vão entrar aqui no nosso portfólio, ok? Então, qualquer necessidade que tenha nesse sentido, é só nos procurar, porque, como eu disse, a gente preocupa muito com as necessidades. E a partir daí a gente desenha, né, o que eu trago em todas as minhas apresentações, o modelo de 6 pilares. Esse modelo de 6 pilares, a gente divide a segurança em 6 partes diferentes. Então, nessas 6 partes, nós temos a segurança de dados, de rede, de aplicativos, de usuário, nuvem e a segurança móvel. E a partir daí, a gente tem diversas áreas de proteção, por exemplo, na parte de segurança de rede, nós temos controle de acesso à rede, políticas de segurança de rede, detecção e resposta de rede, firewall de rede corporativa. Então, são vários segmentos que a gente pode trabalhar dentro dele. Nesses segmentos, a gente às vezes tem até mais de um produto, mais de uma solução. Então, é importante a gente entender cada um desses pontos, para que dessa maneira a gente tenha uma cobertura em toda a empresa, ok? Que isso facilita a visibilidade e aumenta os níveis de proteção, para que a gente consiga tapar todos os buracos, todas as vulnerabilidades. É difícil dizer todas, que a gente nunca está 100%, né, protegido, mas é importante saber que quanto maior o nível de segurança, menor as chances de serem atacados com sucesso. Okay? Esse modelo de 6 pilares também eu vou partilhar com vocês essa apresentação também, tá? Então vocês vão ter esses tópicos aí para analisarem, que é bem interessante para conseguirem mapear, tá? A segurança dentro da empresa. Se tiverem alguma dificuldade ou qualquer dúvida, pode sempre nos contactar. Vamos agora iniciar falando um pouquinho sobre o Tufin, sobre essa fabricante, né, que a gente designa como a melhor solução para políticas de segurança, para a gestão de políticas de segurança. Já na primeira parte aqui, eu vou lembrar que o meu colega Cláudio sempre fez uma boa lembrança, tá? Essa apresentação a gente vai falar muito mais, assim, voltada para a parte de segurança, tá? Na parte de firewalls. Entretanto, o Tufin é muito generoso na parte também de rede, tá? Com a gestão de equipamentos, de switches, de roteadores, ok?
E isso facilita muito porque a gente consegue definir o quem pode falar com o quê, né? E quem pode falar com quem. Na verdade, aqui seria o que pode falar com o quê e quem com quem, porque com isso a gente tem visibilidade de toda a infraestrutura. E é aí que entra o Tufin. Às vezes a gente fala, né, na tradução português, um orquestrador. Ele pega todos esses equipamentos, todas essas definições e orquestra de maneira unificada, ok? E a marca do Tufin já tem mais de 2.000 clientes no mundo. No Fortune 50, né, tem mais da metade das empresas já utilizam, tem 14 patentes registradas, mais de 500 funcionários em todo o mundo e também já está na Bolsa de Valores de Nova York. Então, é uma empresa consolidada já no mercado, né? Como a gente sempre busca trazer para vocês o que há de melhor no mercado, mais um exemplo é aqui a empresa Tufin. Então, muitos clientes em diversas áreas, né, desses 2.500 clientes, aqui a gente traz a nível mundial, com certeza vocês já conhecem várias dessas fabricantes aqui que a gente tem, em diferentes áreas, porque eu acredito que o Tufin, ele encaixa, né, em qualquer uma dessas temáticas, principalmente para empresas que tenham equipamentos multifabricantes, né, diferentes fabricantes, que é difícil fazer a gestão deles em diferentes interfaces e às vezes localidades espalhadas em várias regiões. E isso também dificulta, né, porque sempre é um acesso remoto, às vezes tem que ir fisicamente, dependendo da alteração no equipamento. Isso dificulta e traz muita carga de trabalho ao grupo, né, à empresa. Então, o Tufin ajuda muito nessa parte. Com isso, a gente falando um pouquinho mais dos clientes, né, sobre a parte de seguros, né, da Fortune 1000, ou seja, 8 dos top 10 clientes utilizam. Na parte das farmacêuticas, 4 dos top 5. Para fabricantes de automóveis, também 4 dos 5. E para os bancos globais, 19 dos 20 maiores bancos globais também utilizam o Tufin, ok? E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios comuns que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o primeiro que a gente cita aqui seria a aplicação correta das políticas de segurança, ok? Aqui, eu gostaria de citar duas perspectivas. Perspectiva de aplicação correta de acordo com as políticas internas da empresa, ok? Às vezes a gente tem mudanças no quadro corporativo, no quadro de funcionários, e é difícil controlar e gerir todas essas mudanças dessas políticas, ok? Principalmente quando a empresa vai tomando uma demanda, um dimensionamento muito grande. E, além disso, não só dentro das políticas internas, mas também nas políticas de compliance, nas políticas internacionais, às vezes, né, que a gente segue uma norma internacional. Então, seguir essas formas e aplicar as políticas corretas e, às vezes, dificulta, né? Até mesmo dentro da empresa. Por quê? Às vezes, essas políticas de segurança, se a gente restringe demais a segurança, a gente atrapalha também na parte do segmento, né, dos trabalhos do dia a dia. Então, a parte de segurança também tende a burocratizar um pouco, trazer mais lentidão nos processos. Além disso, outro desafio seria, que a gente cita diretamente aqui, a gestão dos firewalls, né? Por quê? Cada vez temos mais diferentes fabricantes. É difícil unificar e ter apenas um. Fora que muitas vezes não é o recomendado, né? O recomendado é que a gente tenha realmente mais de um fabricante dentro da infraestrutura. Ali também dificulta o planejamento e implementação dessas mudanças, porque se eu tenho vários tipos de firewalls, se eu tenho vários equipamentos, muitas vezes manter eles de forma igual, todos atualizados, todos com as regras bem feitas, né? Isso dificulta, assim, essa gestão e essa implementação. Além disso, outro seria a inclusão de novos sistemas e novos aplicativos. Se a gente vai fazer a inclusão de uma nova ferramenta, às vezes sempre tem que liberar as portas de um firewall, tem que liberar a porta do outro, aí o fabricante tem que ser em outra interface. É um processo que leva dias depois para praticamente uma coisa que parece simples, né? Além disso, a gente tem, por exemplo, a remoção de regras do dispositivo. A remoção aqui a gente trata principalmente até nesse próximo tópico também, que seria essa gestão de regras, né? Entra na parte de remoção, a gente fala também da gestão, que seria essa inclusão, a remoção, a duplicidade e a sombra, porque muitas vezes as regras são duplicadas, muitas vezes as regras são desnecessárias, às vezes ela cobre um range de portas, por exemplo, um range de regras e usuários que às vezes não há necessidade.
Então, identificar, né, o que pode ser removido, o que pode ser incluído, o que pode ser duplicado, é um desafio, ok? Além disso, a gente traz, mais uma vez aqui a parte das regulamentações, né, de compliance. Às vezes a gente está seguindo compliance, depois de alguns anos a empresa muda, a gente precisa seguir um outro compliance também, ou adquirir uma nova certificação. Então, isso dificulta a gente ajustar todas as regras que a gente já tem, todo o flow com essas novas mudanças. E que, mais uma vez, a gente fala também das políticas internas, né, as rotas de tráfego e o rastreamento dessas alterações. Porque, como eu mencionei, as políticas de segurança muitas vezes burocratizam ou dificultam o organograma do processo, né, o fluxo do processo. Então, a gente tem que sempre balancear essa situação e acaba que é um desafio hoje nas entidades. Então, essas abordagens manuais, ok, elas não podem enfrentar os desafios atuais, ok? Temos que trazer novas mudanças para que a gente consiga automatizar mais os processos, ok? Acelerar mais os processos e trazer mais flexibilidade à equipa de gestão e equipa de segurança. Então, com isso, né, com essas dificuldades, esses desafios, a gente tem um aumento da frequência de ataques, de cyberataques, a gente tem uma rede muito mais complexa, né? Aqui também a gente fala da questão da rede ser híbrida, que cada vez a gente tem mais equipamentos, não somente on-premise, mas também em cloud, e hoje a arquitetura e a infraestrutura de uma rede é cada vez mais complexa. Além disso, o desenvolvimento é um ritmo, está acontecendo um ritmo muito acelerado, né? Tanto o desenvolvimento de novos aplicativos, como também a implantação de novas ferramentas. Então, isso de maneira acelerada é difícil a gente que acompanhar a equipe atual de gestão com as novidades e as novas ferramentas. Então, e além disso tudo, a gente cita também a evolução da regulamentação, que também é sempre frequente, né? Sempre dinâmica. As regulamentações, por mais que existem, elas sempre sofrem atualizações e é difícil a gente conseguir acompanhar todos esses requisitos. Então, a cibersegurança, né? Hoje, aqui falamos também da parte da infraestrutura, que acaba que está cada vez mais complexa, em em diversas arquiteturas, né? Seja em nuvem, seja em on-premise. E também a parte que burocratiza um pouco mais o nosso dia a dia. E isso traz dificuldades e traz os desafios para implementação de diversas tarefas. Aqui a gente não fala necessariamente das tarefas de segurança, mas tarefas do dia a dia. Então, como a gente consegue trazer uma solução? Tufin Orchestration Suite, né, que seria o suite de orquestração do Tufin. Esse daqui é o portfólio, tá, do Tufin. Como é que eu vou explicar ele para vocês? Basicamente, a gente vende ele em produtos separados. Entretanto, 90% das empresas vão seguir o mesmo produto, que vão ser a primeira etapa aqui, né? Seria o Security Track. Vocês podem ver aqui. O que o Security Track traz? A parte de segurança e visibilidade, tá? Do track, do rastreamento dos equipamentos. Então, ele vai te trazer visibilidade. Ok? No segundo módulo aqui, a gente fala do Secure Change. O Secure Change, ele vai trazer agora a automação das mudanças. Aqui, no primeiro, a gente tem a visibilidade, a gente vê o que é necessário mudar, o que pode ser mudado. Okay? No Secure Change, a gente consegue automatizar isso, para que seja feito de forma automática e de forma linear, e assim acelerar muito mais o processo. Secure App é a mesma proteção, a mesma visibilidade, mas no sentido mais de aplicativos, tá? Voltados principalmente para aplicativos de rede. E também temos o Secure Cloud, que seria todos esses três módulos aqui, por isso que ele está nessa forma quadrada aqui, né, que cobre os outros três, porque ele faz a mesma proteção desses três produtos aqui, tudo voltado apenas para ecossistemas em cloud, ok? Hoje, a gente vai destacar mais o Secure Track e o Secure Change, porque, como eu estava a dizer, 90% das empresas que mais buscam quando adquirem o Tufin é justamente a visibilidade
e a automação dessas mudanças. Não somente a automação, mas a flexibilidade de fazer as mudanças, ok? Então, assim, com isso, a gente tem a proteção em todas as áreas do mercado, a gente cita aqui em cima, ok? Para firewalls, para rede, ok? Aqui a gente fala dos switches, dos roteadores, tá? E cloud também, seja ela privada ou seja ela em cloud, ok? Pública. Então, a gente consegue ter essa visibilidade dos nossos assets, dos nossos ativos, em onde quer que eles estejam, né? Nesses 4 segmentos aqui, ok? Acho que deu para entender um pouquinho. Basicamente é isso que a gente vai falar hoje, mas vamos agora entrar em cada um deles, ok? Porque, mais uma vez aqui, então no início, porque nesse gráfico a gente consegue entender aquilo que eu estava dizendo no início, que quanto mais coloca segurança, né, quanto mais a gente pensa na parte de segurança, seguro torna o processo mais lento, tá? Se a gente aumenta muito a segurança, o processo fica mais burocrático, mais lento. Se a gente traz muita agilidade, o processo fica mais ágil, entretanto, a segurança fica menor. Então, o que a gente quer sempre é buscar esse equilíbrio, ok? O equilíbrio entre a parte de segurança e a parte da agilidade do processo. Então, o primeiro que a gente precisa, o primeiro item para a gente conseguir ter um bom gerenciamento das políticas de segurança, primeiramente é a visibilidade, ok? Visibilidade, o cleanup. O cleanup seria o quê? Justamente essa limpeza das regras que às vezes, muitas vezes não são necessárias, ou do merge, né, da mesclagem das regras que muitas vezes estão excedidas. Então, a gente tem esse cleanup, que seria uma otimização das regras criadas nos firewalls. E com isso tudo, a gente já tem o Security Track Plus, okay? Que seria o primeiro módulo ali do produto. Se a gente passa para o próximo ponto, a gente vai analisar o projeto. Vai fazer a análise e o projeto, na verdade, né? Porque a gente tem já essa visibilidade aqui do Security Track. Mas depois de ter a visibilidade, a gente precisa fazer a ação, ok? Seria, então, fazer a mudança das regras, automatizar os processos, criar um fluxo de trabalho, um workflow diretamente voltado para que maximize e otimize esses processos. Então, além de trazer a análise e o projeto, a gente precisa fazer o gerenciamento do ciclo de vida das políticas, né? Então, analisar o ciclo de vida e todo o fluxo de trabalho dessas políticas de segurança. Então, com isso, a gente tem o Security Change. Então, esses aqui são os módulos, assim, a base, que é o que a gente vai falar hoje durante esse webinar. E, além disso, pensando ainda mais na sequência, a gente tem provisionamento dessas operações, né, que é quando a gente aplica ela também a aplicativos de rede, principalmente, que nós falamos nesse sentido, e aí a gente consegue uma automação zero touch, ok? Então, a gente consegue aqui entender a visibilidade dessas regras, a gente consegue fazer as mudanças, e depois disso, além dos equipamentos, a gente consegue levar isso também para os aplicativos. E a gente chama de automação zero touch, por quê? Porque a gente consegue automatizar tudo isso. A gente consegue aqui, olha, vamos dar um exemplo, mas tem um computador aqui que eu não consigo comunicar com algum servidor, tá? Por alguma regra de um firewall. E eu não consigo entender, eu não consigo visualizar qual é o firewall que está fazendo esse tipo de bloqueio. Eu tenho vários firewalls durante o caminho, né, desse usuário até o servidor. Então, a gente tem a visibilidade, a gente entende qual é a regra, a gente automatiza isso de forma automática, né, eu falo no sentido de fazer a requisição da mudança, e a partir daí a gente pode fazer a aprovação dessa mudança de forma automática, de acordo com algum critério, algum baseado em alguma política interna ou mesmo em algum compliance internacional. E aí a gente tem isso tudo automatizado e tira muita carga tanto da parte da equipe de segurança quanto também da parte da equipe de redes. Ok? Então, aí a gente torna o processo mais seguro e mais ágil. Vamos entrar aqui agora com mais detalhes e já alguns screenshots para vocês entenderem melhor e visualizarem o que é cada um desses módulos, né? Então, o Security Track, ele vai trazer o gerenciamento das políticas,
e vai trazer a visibilidade. Guardem bem essa palavra. Sempre que falamos de Secret Track, estamos a falar de visibilidade. Então, até aqui nesse dashboard, eu vou abrir para vocês daqui a pouco no meu laboratório aqui para visualizarem, mas alguns exemplos aqui, ó, já no dashboard, a gente já analisa o cleanup, que seriam as regras que podem ser modificadas, ou que recomenda-se, né, que sejam modificadas, podem passar por otimização, quais os compliance que foram violados, ok? Então, isso facilita bastante. E aqui é um outro painel de visibilidade que a gente consegue, através de uma tabela, entender quais são, por exemplo, os departamentos ou as regiões que falam com outras ou não falam, por quê? Então, por exemplo, aqui, essa aqui está dividido em sites de Amsterdã, né? Amsterdã externo, site A, site B, e a partir daí ele comunica com outros, por exemplo, um AWS. Então, o AWS, ele não pode falar com o site externo da Amsterdã, está bloqueado. Entretanto, ele conversa diretamente também internamente com o AWS, com o banco de dados do AWS. Então, aqui a gente consegue entender o porquê, né, que eles se comunicam, e quando clica-se aqui, ele demonstra já as propriedades, as regras, a severidade entre as comunicações. Então, é fácil aqui ter visibilidade de todo o processo. Então, ele cria, né, uma linha base na política de segurança central e unificada. Tá? Ele traz um monitoramento de conformidade em tempo real para ter a visão do que há e o que pode se modificar. Traz o gerenciamento dessas políticas, desses firewalls. Ele automatiza a limpeza, né, como está aqui nesse painel do lado direito, e faz também a detecção em tempo real do acesso de risco ou violações políticas dentro do firewall. A gente consegue acompanhar de maneira unificada. Eu não preciso passar por cada um das interfaces de cada um dos meus fabricantes. Aqui, então, por exemplo, trouxe um screenshot do dashboard principal, né? Então, dentro do overview aqui, ele vai demonstrar quantas regras têm criadas, quantos equipamentos, regras precisam ser auditadas, regras com violações, às vezes a parte de certificação e acesso dessas regras, ou seja, regras que foram já têm suas expiradas, que estão com o certificado expirado, ok? Eu vou demonstrar melhor ainda no ambiente demo, mas só para vocês entenderem o que eu quero dizer com visibilidade. Além da parte de visibilidade, eu trouxe aqui nesse lado direito aqui para vocês verem esse screenshot que mostra a parte do Secret Track do lado esquerdo. Aqui nesse menu vocês podem ver já diversos fabricantes, tá? A gente pode separar ele por os equipamentos por tipo de fabricante ou às vezes por site. Nesse caso aqui o filtro é por fabricante, vocês podem ver, e por site. Então, por exemplo, esse Cisco, aqui nós temos um Palo Alto, tá? E um Palo Alto dividido por tipos de site que eles têm. Então, quantos equipamentos temos em diferentes ambientes. Do lado direito, vocês conseguem ver a revisão, o histórico de revisão deste equipamento aqui, por exemplo, o São Francisco, que a gente clicou, ok? Ao clicar no equipamento, a gente vê os detalhes básicos, né, essenciais dele aqui, e na parte de baixo, a gente consegue ter acesso às regras e também às regras modificadas. Então, se vocês verem aqui, por exemplo, essa pesquisa foi em 24 de julho, tá? E no dia 1º de agosto, a gente tem a comparação, ou seja, essa regra em verde foi uma regra criada, que antigamente não tinha, e agora já está. Então, a gente consegue ter uma comparação do mesmo equipamento, quais foram as modificações, e isso facilita muito na parte de auditoria também. Além dessa visibilidade, eu falei mais no sentido dos equipamentos, nós conseguimos também ter uma visibilidade na busca de políticas. E na busca de políticas, no sentido de a gente aqui fez uma pesquisa, por exemplo, uma Karen, para buscar uma regra, né, que o last hit foi maior do que 365. Então, a última vez que essa regra foi usada foi pelo menos 365 dias. E o nível de permissiveness dela foi alto. Então, aí ele lista, ou seja, se uma regra que foi utilizada, que não é utilizada, na verdade, há mais de um ano, certamente pode ser uma regra que não é necessária
E aí a gente consegue remover ela e tirar a carga de trabalho também do firewall, né? Então, quanto menos regras tiver, quanto mais regras tiver, isso pode interferir diretamente no desempenho do equipamento. Então, a gente consegue ter aqui visibilidade, ele trouxe 3 regras aqui, independente de qual é o equipamento que ela está relacionada. Então, esse tipo de visibilidade é bem interessante. Aqui, só basicamente dando um zoom no que eu disse. No sentido do compliance, é interessante que ela faz a mesma matriz que eu mostrei ali em 2 slides anteriores, mas não voltada necessariamente às áreas, aos sites, mas também aos compliance. Ok? Então, a gente seleciona aqui, eles têm vários compliances já, USP já pré-estabelecidos, então a gente seleciona qual que a gente precisa acompanhar. Nesse caso, tem 2 tabelas aqui, uma para o NERC e uma para o VCI. E, mais uma vez, bem semelhante, ali os departamentos, né, Corporate, DMZ, Internet, e de acordo com o compliance, se está tudo permitido, se não está, ok, o que é bloqueado. E se a gente clica em cada um desses quadros, a gente também consegue ter mais detalhes sobre quais são as regras ou quais são os equipamentos que estão fora do compliance. No caso do Secure Change, né, já mudando para o próximo tópico, ele trata da automação do projeto das alterações de rede. Ou seja, não adianta nada a gente ter a visibilidade apenas, sendo que todo o trabalho ainda é feito manual. Ok? Então, com isso, a gente consegue criar aqui fluxos de trabalho, tá? Que entra, por exemplo, no primeiro passo, a gente faz a requisição do acesso. Segundo passo, ela é passada a certo departamento para aprovação, que pode ser uma aprovação automática, né? Esse Azinho aqui até simboliza o automático. Ou não, aí ela pode ser escalada no terceiro passo. Então, a gente cria um fluxo e esse fluxo pode trabalhar e acelerar a parte de aprovação ou modificações dessas regras. Não somente de requisições diretas, mas também requisições automáticas. Dizer que lá naquele quadro do compliance ali, o Tufin identificou que tem uma regra que deve ser alterada, deve ser removida, aqui com esse fluxo do Secure Change, isso pode ser feito de maneira automática. Tá? Então, facilita bastante na parte de controle, na parte de gestão. Ele traz esses processos, então, de mudanças auditáveis, a gente consegue ter todas as informações do que foi mudado ou o que falta ser feito. Os fluxos de trabalho são flexíveis, no sentido de são todos editados, tá? A gente pode aumentar ou diminuir ou reduzir, colocar uma aprovação, e aí é fácil de ter essas configurações. Além disso, soluciona os problemas de conectividade corporativa, né? Como a gente falou, o fim não é voltado apenas para a parte de segurança, mas também problemas de conectividade. E aqui eu tenho muitos clientes que muitas vezes passam por isso, às vezes tem dificuldade de identificar o problema dentro da rede, identificar por onde começar, identificar qual é o equipamento, ou qual é a regra que está a dificultar a comunicação. Então, isso facilita muito e faz ganhar muito tempo de trabalho. Então, e além disso, né, tem um amplo suporte aos fabricantes. Eu vou mostrar aqui para vocês um slide daqui a pouquinho de todo o ecossistema, de todos os fabricantes que eles são compatíveis. Aqui eu trouxe mais um screenshot para mostrar o Secure Change, ok? Que, por exemplo, nesse caso, né, entra com a requisição, depois a aprovação de negócio, depois identifica quais são os alvos ou os riscos dessa aprovação, faz uma revisão desse risco, né, ou escalação, depois um design técnico da implementação, autoverificação e depois também já a mudança, propriamente dito. E nesse exemplo aqui, por exemplo, na aprovação técnica, a gente vê aqui que tem as propriedades, a gente pode colocar o nome desse passo, descrição dele, se ele será feito de forma automática ou manual, se ele vai rodar algum tipo de funcionalidade, né, de automação. Além disso, a gente consegue adicionar campos aqui nessa outra aba e também colocar outros assignments relacionados a essa etapa desse workflow. Então, é bem interessante para trazer essa automação, trazer o compliance, trazer um histórico, um controle de todas as mudanças que são realizadas e uma limpeza. Mais uma vez, isso aqui faz muito sentido
quando a gente fala de muitos firewalls de fabricantes diferentes, ou às vezes localidades diferentes. A gente faz isso daqui, se eu crio esse workflow aqui e tenho diversos fabricantes já sincronizados com o meu Tufin, ele propriamente vai lá dentro dos equipamentos e vai fazer as modificações. Então, eu faço uma modificação que reduz os trabalhos enquanto eu deveria fazer em vários deles. Ok? Aqui, a gente traz também outro screenshot que traz o histórico desses requisições. Ok? Então, qual foi o sujeito, qual step está, quem é o responsável, quem é que fez o pedido, ok? Nesse caso, quem fez o pedido é o mesmo que é o responsável, é dentro da parte do mesmo departamento, e aqui ele traz mais detalhes na parte de baixo, qual foi a modificação desta requisição. Uma das funcionalidades mais fantásticas que tem, eu trouxe ela depois do Security Change, porque na verdade é uma funcionalidade que é acoplada tanto ao Security Change como também ao Security Track, tá? Então está no meio das duas, porque é a visibilidade da rede. A partir do momento que a gente coloca lá os equipamentos, ele já vai ter uma verificação aqui automática, ele já vai identificar os equipamentos da rede e ele vai trazer um mapa, uma topologia, tá? Para que possam identificar tudo que há na rede, todas as comunicações. E essa imagem gráfica é totalmente interativa, ele vai capturar os equipamentos, sejam eles físicos, virtualizados ou em cloud, ok? E auxilia muito, né, na questão do planejamento e também na tomada de decisão. Vou mostrar para vocês aqui, a gente tem um mapa interativo, vou abrir o laboratório, a gente vai conseguir analisar, mas aqui vocês já podem ver que tem firewalls em cloud, aqui tem as subredes acopladas, temos routers e switches aqui, ok? Então, esse mapeamento e essa visibilidade é fantástica, é um dos principais pontos aqui dentro do Tupin e mais utilizado. Além disso, né, vamos fazer uma demonstração em tempo real aqui, para identificar os paths, os caminhos, né? Vamos dizer que a gente está com um problema de conexão deste IP aqui com este servidor. Então, a gente coloca qual é a origem e o destino, coloca qual é o tipo de comunicação, tipo de serviço, posso deixar como qualquer um. Quando eu coloco para encontrar o path, ele vai fazer todo o caminho e, além disso, vai demonstrar qual é dos equipamentos que estão nesse caminho. No caso aqui, por exemplo, esse AWS ele está em vermelho, ou seja, certamente ele está fazendo bloqueio. Esse firewall também, o Palo Alto. Nesse caso, o Cisco ele passa, né? Está permitido. Então aqui a gente consegue identificar onde é que está a falha. E quando eu clico nesse equipamento, aqui, ele já me mostra também qual é exatamente o identificador da regra que está permitido ou que está bloquear e facilita a identificação, né, do problema ou do mapeamento dessa conexão. Então, é uma funcionalidade fantástica. Muitas vezes traz uma modificação que demora horas ou dias para apenas alguns minutos. Aqui eu trouxe a imagem para mostrar que, então, o Tufin faz sentido para muitas empresas, ok? Principalmente no caso de multitecnologias, né, multifabricantes, porque a gente consegue unificar e integrar tudo isso. Então, por exemplo, redes tradicionais, equipamentos na rede em cloud privada, cloud pública, microservices. Aqui temos alguns exemplos deles. Daqui a pouco eu vou mostrar a partilha deles, né? Todos os fabricantes que a gente tem integração. Mas o objetivo desse slide é justamente mostrar para quem faz mais sentido, né? Que traz muita facilidade no dia a dia dos clientes. Aqui está o slide que eu disse sobre o ecossistema. Então, vocês podem ver aqui muitos fabricantes em diversos segmentos diferentes, tá? Integração, ele integra com tudo isso. Principalmente aqui que a gente tem que destacar seria a parte de firewall e rede, tá? Todos os fabricantes estão aqui. Esses fabricantes aqui, para fazer a integração é bem simples, a gente só tem que integrar com cada um dos equipamentos, se todos os equipamentos tiverem a mesma perfil de entrada, a gente já consegue facilmente identificá-los, colocá-los todos com acesso.
parte de cloud, parte do SOAR, de scanner de vulnerabilidade. E isso é bom porque, por mais que seja escalável, né? Hoje a gente tem, não sei, X equipamentos, mas futuramente tiver mais, se futuramente migrarmos, tá? É totalmente possível e escalável esse projeto. Então faz muito sentido e facilita bastante. Além disso, podemos citar aqui a página, né, do Marketplace. No Marketplace, justamente também tratar de um hub de aplicativo e extensões que a gente tem dentro do Dofin, que faz essa integração com outras ferramentas, por exemplo, ferramentas de operações de segurança de resposta a incidente, que a gente citou algumas delas, automação de alterações, descoberta de aplicativos, tá? Segmento de rede. Então, pode ser que o próprio cliente tenha acesso aqui a esse marketplace. Muitas dessas funcionalidades aqui são gratuitas, outras são pagas, mas ele consegue facilmente vir, aplicar e fazer a integração. Então, é uma ferramenta bem dinâmica, bem simplificada para poder melhorar o desempenho e o acesso à rede. Ok? Vou alterar aqui agora a minha janela para a gente começar o ecrã. Enquanto isso, Cláudio, se alguém tiver alguma pergunta, por favor aí. Temos sim uma questão, umas questões. A primeira questão é qual é o tipo de acesso, se é possível aceder via GUI, gráfico ou se é por terminal. Tá? Vou começar assim. Uhum. Se puderes responder essa, depois passo para as outras. Ótima pergunta. Deixa eu filhar aqui já o meu ecrã, mas sim, o servidor principal ele vai ser em terminal, tá? A gente faz a instalação desse servidor ali dentro. Entretanto, a parte vai ser gráfica mesmo, como eu mostrei ali em vários screenshots, a gente conecta via web e por parte gráfica a gente consegue fazer todas as alterações, toda a gestão do servidor. Ok? Cláudio, mais outra pergunta? Desculpa, se o Dofin funciona só para firewalls ou também para outros equipamentos de rede, como switches, access points, routers? É a pergunta. Boa pergunta. Bem interessante. E sim, ele vai funcionar para vários equipamentos. Equipamentos Layer 2, Layer 3, ele vai fazer todo essa gestão. No caso dos firewalls, a gente fez um pouco mais hoje, né, nessa apresentação, porque justamente a parte do firewall, a gente consegue fazer a gestão de todas as regras, a gente consegue fazer todas as modificações, ok? No caso dos routers e dos switches, basicamente a gente tem sim, consegue fazer sim várias integrações, consegue sim ter toda a visibilidade e a partir daí ter também a tomada de decisão. Então, sim, a resposta é sim, conseguimos cobrir vários desses equipamentos de Layer 2 e Layer 3. E em relação à parte de automação de políticas, é a aplicação que faz a mudança das políticas, de regras, ou tem que ser individual se tivermos um percurso longo de equipamentos? Boa pergunta também. É opcional, tá? Se a gente tiver apenas o primeiro módulo ali, que seria o Secure Track, a gente iria trabalhar mais com a parte de visibilidade, tá? Então, ele daria visibilidade e ia mostrar as alterações recomendadas. Aí, neste caso, vai lá e faz manual em cada um dos equipamentos. Entretanto, o segundo módulo, que é o Secure Change, ele pode automatizar todas essas mudanças. E quando eu digo automatizar, não seria ele propriamente ir lá e fazer todas as mudanças. Sim, é possível. Mas se for necessário, por exemplo, passar por uma autorização, olha, eu quero que o Tufin me fale a recomendação, meu gestor da parte de segurança
aprova e a partir daí o Tufin vai lá e faz essa modificação. É possível sim, a gente cria um workflow, um fluxo de trabalho dessa forma e ele cria toda o percurso, né, de autorização e depois modificação. Então, neste caso, a solução pode criar as regras desde que haja autorização. Então, se todo o equipamento é puxado para a plataforma do Tufin, então os utilizadores deixam de ter acesso direto, tem que ser sempre pela plataforma do Tufin, nos equipamentos, correto? Isso, exatamente, exatamente. Ok. A gente Então, consegue centralizar e unificar, né? Assim a gente consegue, por meio dela, sim. abranger e cobrir vários fabricantes e vários equipamentos. Ok, neste caso é uma solução agnóstica. Então significa que a partir do momento em que uma infraestrutura tem um TUFIN, o acesso para qualquer equipamento Layer 2 ou Layer 3 tem que ser autorizado por um superior. Isso. É, na verdade, opcional, né? No nosso exemplo aqui, podemos colocar que sim, mas não necessariamente precisa ser por um superior. Muitas vezes a gente pode colocar, por exemplo, um compliance. Eu quero seguir as normas do PCI ou ISO 27001. Ele vai lá, vai verificar de acordo com essa norma o que pode ser autorizado ou não e a partir daí fazer a autorização automática. Também é um dos caminhos. Ok. Acho que são as perguntas que temos neste momento. Podes seguir para a demo e depois vemos as restantes. Ok, ok. Estou com alguma dificuldade aqui, estou reiniciando a máquina nesse momento. Se alguém mais tiver alguma pergunta ou quiser deixar mais algum comentário, peço só mais um minuto enquanto a gente consegue recuperar a máquina aqui no laboratório. Temos aqui alguém levantou a mão há pouco tempo, é o João António. O João António quer falar, não sei. Vou abrir um micro, se calhar, para ele falar. Sim, sim, Tá pode bom? ser. Já está, João António, então pode abrir o micro. Ok, bom dia a todos. Não sei se conseguem me ouvir. Ouvimos perfeitamente. Sim, João. A minha questão imagino que eu tenho dois data centers, não? Um principal e o outro de disaster. Eu teria que ter esse equipamento em cada um deles ou eu conseguiria fazer a gestão dos dois no mesmo equipamento? Boa pergunta, João. É totalmente possível de fazer no mesmo equipamento. Essa gestão dos sites, a gente vai conectar ali tanto a questão dos domínios quanto a questão dos equipamentos. E uma vez colocada, ele vai te mostrar primeiramente aquele mapa, né, aquela topologia, e aí facilmente tu consegue entender e comunicar tudo na mesma ferramenta. Então a gente consegue integrar tudo, independente da localização geográfica, independente do fabricante. A resposta foi satisfatória? Sim, sim, sim. Ah, ok. Percebi. Obrigado. Agora temos aqui o António, o Manuel. Vou também. Já está? Pode abrir o micro, António Manuel. Obrigado. Na explanação, eu olhei para as componentes e os módulos pelos quais tem essa abrangência, quer na automação que vai, na verdade, lidar com aquilo que é a execução do que foi definido e configurado na ferramenta. A minha questão prende-se, na verdade tenho duas, mas a primeira começava com a colocação dessa ferramenta, tendo em consideração que as equipas que fazem a gestão da infraestrutura serem diferentes das equipas que cuidam da segurança. Onde é que efetivamente essa ferramenta faz? Fica aí no intermédio? Essa é a minha primeira questão. A outra questão tem a ver é o que é possível, e provavelmente poderá ter já alguma base da resposta, que nesta ferramenta seja configuradas níveis de acessos apenas de visualização ou de permissões para diferentes equipamentos e diferentes tipos de permissões? Boa. Ótimas perguntas.
Desculpa só, eu perdi teu nome? É o Antônio Manuel. Antônio Manuel. Bom, primeiramente relacionado à questão das áreas, né, tanto a parte de rede quanto a parte de segurança. Eu não diria que ficaria em uma das áreas ou no meio delas, mas sim integra elas, ok? A gente pode dar o acesso tanto ao departamento de rede quanto também ao departamento de segurança, e isso facilita porque as requisições, por exemplo, de uma modificação, ela pode ser aberta pela equipe de rede. Entretanto, quem deve fazer a aprovação? A equipe de segurança. E a partir daí a gente cria o workflow de trabalho, tá? E com esse workflow ele vai ter as pessoas do departamento correto para fazer a aprovação ou para fazer a requisição. Então, ele vai integrar e facilitar a comunicação entre os dois departamentos. Além disso, dá toda aquela parte de visibilidade, né? Então, ou seja, às vezes o pessoal da equipe de rede quer identificar de onde é que está vindo o problema, pode ser de um router, pode ser de um switch, pode ser de um firewall, ele consegue a partir dali identificar e passar a demanda internamente para eles, ou até mesmo passar a demanda para a parte de segurança. Ou seja, uma ferramenta que ajuda muito na comunicação e integração dos dois departamentos. Ok? Paulo, eu estou a pensar num cenário prático, por exemplo, um mais básico sobre a necessidade de colocar na rede um novo utilizador, por exemplo, e que este novo utilizador deverá ter acesso a alguns recursos que, de acordo com algum compliance, há necessidade de ter mais uma permissão a mais. Num cenário como este, a área de rede vai dar acesso ao utilizador, por exemplo, acesso a um switch, para ele ter a rede, pelo menos ter acesso a alguns recursos básicos, mas depois poderá ter mais um outro pedido adicional para a área de segurança, para que esse utilizador tenha acesso, por exemplo, a manipular informações como PCI, DSI, por exemplo, DSS, por exemplo, ou como é que é nestes cenários a orquestração ou a articulação para que não haja aqui omissão, quer seja de responsabilidade ou algum trabalho ficar ali pelo meio sem perceber, ok, eu estou na área de acesso, que na verdade coloca o utilizador em produção na rede, mas numa outra componente deverá ser já uma outra. Ou como é que funciona? Qual deverá ser a melhor forma de implementar neste caso para não haver aqui, digo choques, não, para haver maior interação entre essas duas áreas? Não, ótima questão, eu consegui entender melhor. Antônio, eu vou até responder a tua pergunta, já iniciando aqui o processo da demo. Na verdade, infelizmente, eu tive algum processo ou algum problema aqui na subida das máquinas, e o que eu fiz? Eu separei já alguns screenshots que eu vou entrar neles, tá, durante a demonstração, para poder demonstrar para vocês. A demonstração em tempo real, eu vou fazer o seguinte, todos que tiverem mesmo interesse, a gente vai enviar um e-mail com a apresentação, tá, dessa sessão, e aí a gente pode agendar uma nova sessão na próxima semana, e a gente faz uma sessão unificada, tá, para cada cliente, e aí a gente consegue fazer uma demonstração em tempo real e também tirar qualquer dúvida que tenha, ok? Mas já entrando na sua resposta também, Antônio, aqui no dashboard principal, do lado direito aqui, a gente vê que o acesso é por usuário, ok? No caso aqui é o Henry. Então, vamos dizer que ele é do departamento de rede ou do departamento de segurança, que seja, a visibilidade que ele tem nesse painel já vai depender da configuração que ele já teve para este usuário. Tá? A configuração a gente faz para o usuário dentro da ferramenta. A gente consegue importar todos os usuários aqui, sincronizar, por exemplo, com a Active Directory, a gente sobe esses usuários para cá, e a partir daí vai ter as permissões dentro da ferramenta do Tufin. Independente de qual é a permissão que esse usuário tenha dentro de um firewall específico, ele vai seguir as permissões que ele tem dentro da ferramenta do Tufin. E aí, a partir daí, ele vai ter a visibilidade aqui desses menus, ok? E também não somente dos menus, mas também das mudanças. Por quê? Nesse painel, eu tenho aberto aqui a parte do módulo do Secret Track. Então, é mais voltada para visibilidade. Visibilidade, que sentido? Mostramos aqui um overview, né? Seja 6.200 regras criadas, 138 equipamentos, quantas regras são auditadas, quantas podem passar pelo cleanup, quantas que têm alto nível de permissão, ok? Violações críticas,
parte de acesso e certificação dessas regras, ou seja, acessos que são expirados, certificações expiradas, e aqui embaixo a gente já entra na parte também do cleanup, né? Ou seja, essas 256 regras, aqui a gente consegue ter mais visibilidade a elas. Antônio, só para finalizar, deu para responder um pouquinho? Deu para entender melhor sobre essa questão da permissão? Deu sim. Eu tenho mais um detalhe que queria que percebesse, e foi na senda da pergunta de alguém, talvez seja do Cláudio, e a sua resposta foi positiva no sentido de dizer que os switches também podem ser associados à ferramenta, ou seja, podem estar dentro desse ecossistema. A minha questão é: que automação ou que nível de automação é que esta ferramenta pode ter para os switches de acesso? Ou que atividades é possível? São possíveis? Isso. As funcionalidades voltadas para os switches e roteadores vão ser bem limitadas, porque elas são geralmente voltadas apenas para as conexões das portas e VLANs. Ok? É possível, sim, criar essas modificações aqui pelo Tufin. Entretanto, nesta parte de switches e roteadores, ela fica mais focada mesmo na visibilidade. Ok? Na parte de modificações, que a gente faz a automatização dessas modificações, ela é muito mais focada nos firewalls mesmo, porque é voltada principalmente para as regras de segurança, as políticas de segurança. Então, aí a gente consegue automatizar de uma maneira mais intensa, ok? Eu vou fazer o seguinte, Antônio, eu vou dar seguimento aqui, talvez alguns slides aqui para demonstração, talvez eu até vou conseguir responder melhor a sua pergunta. Caso ainda persista, por favor, deixa só no Q&A ou vamos deixar ali para o final para a gente não extrapolar muito tempo, tá bom? Mas vou dar seguimento aqui, então. Eu abri aqui, cliquei no primeiro menu para mostrar para vocês o menu Browser, tá? Dentro do Secret Track. O que eu tenho dentro do menu Browser? Eu vou ter um visualizador de regras, eu vou ter o lookup dos objetos, eu vou ter a visualizador das USPs, ou seja, das normas, ok? As normas por compliance, os alertas, as exceções, ok? Vou poder criar as zonas, tá? De comunicação, as mudanças que a gente coloca como mudanças recomendadas ou mudanças já realizadas, e também a parte do cleanup, né? Que seria a otimização dessas mudanças. No segundo menu aqui, a gente traz o visualizador das regras, né? Que foi um dos primeiros itens ali. No visualizador das regras, se vocês verem aqui na parte de cima, a gente consegue fazer uma pesquisa, tá? Adiciona uma query aqui. Facilmente aqui, se eu clico nesse botão da lupa, eu consigo já ter algumas queries já salvas, tá? Para facilitar na busca. Então, vamos dizer, eu quero procurar sobre as regras, como naquele exemplo, né? Que não foram atingidas por mais de 365 dias. Aí eu vou ter uma query aqui já salva para fazer essa busca. Eu quero identificar todas as regras que se comunicam com o website do Facebook. A gente vem, coloca uma query aqui e consegue identificar todas essas regras. E aqui tem um resumo, tá? Se vocês analisarem aqui, a parte mais interessante é que na parte de cima, ele já mostra exatamente até onde está conectado, né? No caso, um AWS, em cloud. Ele vai mostrar a origem, o destino e o protocolo que é utilizado, se tem algum comentário, se é uma regra permissiva ou de bloqueio, qual foi a última modificação dessa regra, a última vez que ela foi utilizada. Então, há um resumo aqui de todas essas regras. No caso, vocês lembram que até lá no dashboard a gente viu que era 6.000 regras, né? Então, aqui ele já mostra todas essas 6.000 regras de todos os equipamentos. Então, ele unifica tudo aqui num ecrã apenas. Na próxima aqui, a gente já vai falar das carries salvas, né? Como eu disse aqui, por exemplo, eu cliquei, e aí eu posso deixar essas carries públicas ou privadas, tá? Então, cada usuário pode criar as suas carries individuais, tá? Então, aqui, por exemplo, políticas dos Meraks, né? Dos riscos Meraks. Aí ele vai lá e vai mostrar todas as políticas voltadas para esse equipamento. Aqui, candidato de cleanup, as políticas standards, né? Desse checkpoint, VPC. Então, sim, são várias carries que a gente pode deixar salva e isso facilita na hora da busca. Além disso, o terceiro menu é de relatórios.
A gente tem vários relatórios já pré-definidos, alguns relatórios gerais, alguns relatórios mais voltados para best practice, alguns mais para a gestão do negócio, ok? Então, são relatórios já aqui pré-definidos, que a gente só apenas consegue aqui, nesse primeiro botão, fazer a edição desse relatório, a exclusão do relatório, ou aqui para rodar o relatório. O relatório pode ser gerado em PDF, pode ser gerado em HTML e pode ser, inclusive, agendado, né, para ser entregue com alguma periodicidade de tempo. Facilmente dá para ver aqui nas colunas já se tem algum schedule, né, se é para enviar algum determinado tempo, quem será os recipientes, as pessoas que vão receber, além disso, os equipamentos e o tipo de relatório. Além disso, só voltando aqui, tem esse último aqui, o Reporting Essentials, que tem essa setinha, porque ele é um link, tá, que ele gera, na verdade, ele redireciona para a página do Tufin. E nessa página do Tufin abre como se fosse a comunidade, né? Não a comunidade, porque é interno do próprio Tufin, mas com alguns novos relatórios disponíveis. Então, a gente consegue facilmente também integrar, cada vez mais ter relatórios já prontos e pré-definidos. Terceiro ponto aqui nesse mapa, né, a gente traz a ideia da topologia. Então, aqui a gente consegue verificar todos esses equipamentos. Então, por exemplo, aqui Firewall, né, pela ilustração. Aqui, por exemplo, é um router Cisco. Então, a gente consegue ver pelo símbolo. Aqui a gente vê as subredes, tá? Que muitas vezes tem um switch já associado. Consegue entender e quem é que está a comunicar com quem, com qual interface está a comunicar. Ok? E, inclusive, aqui nós temos a funcionalidade de criar um equipamento genérico. O que eu quero dizer? Eu quero colocar um equipamento aqui que, na verdade, não existe. Ou um equipamento que, às vezes, até existe, mas eu quero deixar ele de maneira genérica. Tá? A gente consegue criar um equipamento fake, né, digamos assim, para complementar a comunicação e trazer essa visibilidade, esse planejamento para a tomada de decisão. Do lado direito, eu queria destacar aqui o Synchronize, que seria justamente para sincronizar, ou seja, o próprio Tufin faz a busca dos equipamentos, tá, na rede, o que há de novo, e aí ele vai pedir somente as credenciais, e se tu desejas colocar ele nessa topologia, além disso, parte de busca, né, e aqui do lado esquerdo, esse primeiro botão seria para visualizar todos os equipamentos, e aqui no segundo botão, para sincronizar, ou para analisar o path, né, a comunicação entre um ou outro. Neste caso aqui, eu abri mais um path aqui para vocês verem. A gente coloca, por exemplo, aqui o search, né, a source, a origem, o destino, qual o tipo de serviço que vai comunicar, e ele já identificou aqui todo o caminho de percurso, todos os equipamentos que se passam. Caso aqui podem ver que são vários routers, são vários firewalls, ele informa qual deles faz o bloqueio, e a partir do momento que eu clico em um deles, eu consigo ter mais detalhes, as regras que estão a fazer o bloqueio, ou a permissão da comunicação. Então, já é uma ferramenta fantástica ali para ajudar muito nos problemas do dia a dia, na identificação dos problemas de rede de comunicação. Aqui, nesse outro menu, a gente já traz a parte dos equipamentos e dos domínios, onde a gente adiciona todos eles aqui do lado esquerdo, por exemplo, a gente pode colocar os sites, diferentes sites aqui, diferentes data centers, por exemplo. Nele eu tenho vários equipamentos, por exemplo, né? Nesse aqui temos o Firewall Checkpoint, 2 na verdade, temos aqui alguns equipamentos Cisco, e deste lado aqui, apenas não consegui mostrar agora, mas temos alguns dos fabricantes. Para adicionar, vai depender do fabricante, certo? Por exemplo, no caso da Checkpoint, ele faz a integração diretamente pelo certificado, ok? O Fortinet, ele dá a opção ali por administrador de senha, ok? Temos equipamentos também em cloud, F5, então aqui facilmente é só clicar, tu mesmo consegue já adicionar o equipamento na rede para ter essa visibilidade toda. Então, assim, basicamente aqui eu não entrei muito no workflow, né? Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar aqui nesse slide da parte do Security Change, que fala justamente do fluxo de trabalho, tá? Então, o fluxo aqui, só para entenderem bem, esse fluxo, o workflow,
ele é totalmente customizável, tá? Esse aqui, por exemplo, a gente coloca o nome dele, né, de Fully Automated Firewall Change Request, ou seja, é uma requisição de mudança, né, de regras de firewall totalmente automatizada. Então, como ela vai funcionar? Em cada uma das etapas, a gente customiza e edita ela de acordo com o interesse. Então, essa requisição, eu quero que venha apenas de pessoas do departamento de rede. A gente vai lá e cria ela aqui, né, para que essa requisição venha de forma manual, apenas aqui para as pessoas do departamento de rede ou pessoas que sejam específicas, a gente consegue adicionar aqui. Esse Business Approval, vamos dizer que o Business Approval aqui, ele primeiramente ele tem que vir de um compliance. A gente vai lá e adiciona qual é a regra, né, a norma que ele deve seguir. Depois, o próprio TUFIN vai ter que identificar quais são os alvos e os riscos, né, que isso interfere, de acordo com o compliance ou de acordo com a política interna. Depois a gente pode fazer a revisão do risco e aprovação. É uma escalagem aqui, né? Uma escalação. E aqui pode ser, por exemplo, uma autoridade ou um gestor dentro do departamento de segurança, ok? Aí a gente vai lá, coloca o campo, diz que esse modo aqui vai ser manual. Quando vai ser manual, apenas as pessoas que são autorizadas, a gente consegue adicionar. Ou seja, é um fluxo que é totalmente customizável. Então, isso facilita bastante na parte da automação e na parte de organização desses tickets de mudança, ok? Vamos saltar aqui, mas basicamente esses são os dois módulos que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Como eu disse, vamos recomendar aí, quem tiver interesse em ver mesmo a demonstração em tempo real, por favor, nos respondam um e-mail, tá? Se tiverem também mais dúvidas ou que querem conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, vamos marcar uma conversa 1 a 1 e assim a gente consegue entender bem as necessidades da vossa empresa e ver se realmente o TUFIN será a melhor solução nesse sentido. E por que a gente vai utilizar o TUFIN, então? Para implementar essas alterações de segurança em minutos, que às vezes leva dias, ok? Então facilita muito e agiliza muito o nosso trabalho. A gente vai obter visibilidade e controle em todos os ambientes, seja on-premise, seja cloud, ou seja híbrido. A gente vai garantir a conformidade contínua, tá, com padrões de segurança internos ou mesmo internacionais. E além disso, a gente vai habilitar uma entrega mais rápida, né, na parte de aplicativos seguros, integrando a rede com a segurança de equipes de desenvolvedores. Essa aqui seria mais relacionada ao Secure App, que a gente não falou muito hoje, mas também pode vir a ser uma nova oportunidade, tá? Devido ao tempo, a gente não consegue cobrir tudo. Mas vamos aí, Cláudio, abrir algumas questões, se ainda houver. Desculpa por ter extrapolado um bocadinho do tempo, mas vamos lá, liberar para umas 2 questões aí. Não. Bom, as questões que nós temos neste momento era, primeiro, era uma questão de um parceiro, que é pertinente falar, sobre a funcionalidade do parceiro. Paulo? Ok. Bom, é interessante, sim, mais uma vez a gente vai falar do canal, tá? A gente, como Data Group, é o distribuidor, nós somos os representantes da TUFIN em África, tá? Inclusive, neste caso, estamos a falar Angola e Moçambique. Então, o canal de comercial sempre vai ser TUFIN, Data Group. Entretanto, nós não trabalhamos com o cliente diretamente, tá? Nós sempre trabalhamos com os parceiros locais. Os parceiros locais, por quê? Incentivar o mercado local e, além disso, ter uma comunicação direta. Nós ainda não temos, tanto em Angola quanto em Moçambique, parceiros certificados TUFIN para fazer os serviços profissionais. Entretanto, nós temos os serviços profissionais direto da TUFIN e o parceiro local sempre dá o suporte, o apoio nessa parte também da questão do suporte dos serviços profissionais, como também no pós-venda, né, no pós-instalação. Então, essa proposta comercial, a gente sempre trabalha com os parceiros locais, nossos parceiros que já temos trabalhado aí, que muitos já conhecem. Entretanto, se tiver dúvidas também, ou quiser conhecer quais são os parceiros, é só me procurar. No caso de Angola, me procura. No caso de Moçambique, pode falar diretamente com o Cláudio. Só para reforçar o que o Paulo disse, neste momento não temos parceiros, mas estamos a trabalhar com os mesmos
para que num futuro breve eles possam também dar melhor suporte no processo de resolução de troubleshootings e em futuras implementações, tá bom? Exatamente. Nós temos até alguns parceiros já que já estão com acesso a fazer as formações, já estão a fazer algumas certificações. Entretanto, ainda não há essa certificação colocada, mas eles já estão a conhecer bem a ferramenta para que no futuro próximo a gente consiga oferecer esse suporte e também os serviços profissionais. A questão é em relação à avaliação da solução dentro da infraestrutura. É possível termos a solução para testes e qual significaria o custo? Boa, ótima pergunta. A gente consegue sim prover um POC, por exemplo, uma prova de conceito. Entretanto, no caso do Tufin, a gente recomenda bastante o POV, né? A gente vai liberar o acesso a um ecossistema, um laboratório, em que o cliente pode ter acesso e fazer vários testes e entender melhor como funciona a ferramenta. Por que disso? Porque se a gente cria um ambiente todo de demonstração dentro do cliente, às vezes demanda muito tempo e muitos esforços, né, que muitas vezes dificulta. Então, é preferível, como a gente está falando de modificações em tempo real dos faros e modificações dos equipamentos, a gente usa o POV, a gente cria um laboratório no ecossistema da própria Tufin, e o cliente tem total acesso, pode fazer as modificações por algum tempo aí para conhecer melhor a ferramenta. Perfeito. Em relação a formações individuais, como é que essas podem ser feitas? Olha, o Tufin tem sim também o quadro de formações. Para os parceiros, há formações que são incluídas, né, como parceiro, um dos benefícios de ser parceiro. Então, aí pode nos contactar, a gente vai indicar lá o acesso ao portal, como é que faz essas ferramentas. No caso dos clientes, as formações e certificações têm um valor agregado, mas a gente também consegue fazer a revenda e elas são todas virtuais, tá? A gente não tem atualmente formações presenciais do Tufin. Vamos ver se no futuro a gente consegue fazer aí alguns bootcamps, alguns eventos individualizados para eles. Aqui já existem algumas perguntas que podem ser ok, a questão é, volto aqui a perguntarem onde fica instalado o Tufin na rede para comunicar com todos os dispositivos a serem testados dentro do NetFlow. Ótima pergunta. Vai depender muito da arquitetura do cliente, né? A gente analisa caso a caso. Normalmente ela vai ter que ficar ali próximo do switch core, né, do data center principal, para que ele consiga analisar e ter acesso a toda a rede. Mas é o que eu disse, normalmente, tá? Não necessariamente ele precisa. Por quê? Porque a gente, depois que ele está uma vez na rede, a gente libera a comunicação dele com os outros domínios e os outros equipamentos, aí ele já consegue ter sim essa visibilidade. Você já vai fazer parte do projeto, é melhor a gente analisar caso a caso, porque é um servidor que a gente vai instalar e nesse caso é bem flexível de colocar em diversos pontos, vai depender da infraestrutura atual. A licença, como é que é feito o processo de licenciamento do Tufin? Bom, o Tufin é por modelo de subscrição, tá? A gente paga a subscrição anual. A licença vai ser pelos módulos, então a gente pode fazer a aquisição do Secret Track, do Secret Change, por aí vai. Cada um deles tem algumas funcionalidades e um certo número de equipamentos. Eu não me lembro exatamente quantos são aqui, a gente tem que analisar exatamente quantos são, mas vamos dizer que, vou dar um número aqui, mas vamos dizer que sejam 100 equipamentos. Passou dos 100 equipamentos, aí ele é um adicional por equipamento, ok? Então, assim, a subscrição já está incluído, vamos dizer, 100 equipamentos. Aí, se tiver 150, aí a gente aumenta um bocadinho, ok? Lembrando que esse número é um fictício, eu não me lembro exatamente aqui na parte dessa subscrição, que depende de cada um dos modelos,
Mas a subscrição é por módulo, neste módulo já é incluído e é um bom range já de equipamentos. É raro a gente ter um cliente que precisa comprar mais. Só se calhar para reforçar, no ato da partilha dos e-mails da apresentação e do link da apresentação, talvez, Paulo, podemos partilhar uma tabela, parece que é uma tabela que explica como é que é o processo de subscrição, que é para os clientes, neste caso, os end users e os parceiros terem um conhecimento melhor, tá bom? Sim, sim, é totalmente possível. Ok. Acho que é tudo a nível de questões. Não sei se mais alguém gostaria de... Não teve tempo para escrever e gostaria de falar. Também pode levantar a mão e nós podemos aqui abrir o micro. Caso não haja, acho que podemos, se calhar, encerrar o webinar, mas salientar, se houver alguém que gostaria de ter uma apresentação mais específica, é só entrar em contato conosco ou pelos parceiros que já trabalham com a gente, com o cliente final, que nós teremos todo o gosto de fazer outro encontro para explicar ao detalhe e talvez falar mais dos próprios ambientes, né, individuais, tá? Se calhar Com podem ter certeza. ficado questões e por questões de privacidade podem não ter sido levantadas. Paulo, aqui de Moçambique, é tudo. Não sei, Angola. Exatamente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Desculpa ter extrapolado um bocadinho do tempo. Eu me sinto bem quando a gente começa a falar desses assuntos. Só lembrando aqui, qualquer dúvida para relacionada a Angola podem falar diretamente comigo, para Moçambique diretamente com o Cláudio. Nós também não há problema se trocarem, tá? A gente tem um bom relacionamento nesse sentido, tá? A gente trata bem essas situações aí. Mas o que precisarem, estamos à disposição. Paulo, tem aqui uma questão que foi levantada agora. O Tufino pode ser integrado com ferramentas tipo AAA, que é exemplo Active Director? Sim, sim, a gente pode integrar com outras ferramentas. Lá no ecossistema eu até coloquei vários fabricantes que a gente coloca, não somente no sentido, né, dos firewalls, dos routers, Não, mas também com Active Directory, por exemplo, para fazer a captação desses usuários, com SIEMs, por exemplo, para a gente enviar os logs para poder fazer a análise, com ferramentas de análise de vulnerabilidade. Então, assim, é um ecossistema bem grande que a gente pode sim fazer as integrações. Se calhar para realçar que todas as soluções que a Data Group faz a distribuição são agnósticas, então trabalham com multi-vendors, tá bom? E foi aquilo que o Paulo disse no início da apresentação. Nós somos um distribuidor que dá valor agregado às soluções, os produtos que nós pomos disponíveis para os nossos dois mercados, neste caso Moçambique e Angola, tá? Se bem que se recordam, a Data Group está em todo o nosso continente, então há este cuidado na altura de nós pormos os produtos no nosso portafólio. Exatamente. Muito obrigado a todos. Espero que tenham uma Não, temos ótima aqui uma continuação do questão. dia. Espera, temos Ok. aqui alguém. Houve alguém que levantou a mão, mas acho que já baixou. Já não está? Ok. Acho que já não. Acho que a questão acho que foi Ok. respondida. Pode nos enviar também por e-mail e daí vamos falando. Esse aqui é só o primeiro passo, tá? Para a gente trazer mesmo a informação, para vocês conhecerem a ferramenta e ficamos disponíveis aí para qualquer dúvida adicionais. Se calhar Muito obrigado, pessoal. Paulo, se calhar só para realçar, nós vamos ter um outro webinar de outro fabricante no dia, acho que é 6 ou 9 de dezembro, né? Acho que é Isso. 6. No dia 6 vamos ter um sobre Perva, tá? Voltado para DDoS, principalmente a proteção da DDoS, a proteção de rede. Será em inglês, tá? Vai ser liderado pelo nosso time da Nigéria, mas qualquer um que tenha interesse pode sim nos mandar. Nós vamos enviar já alguns convites, mas quem tiver interesse em participar também, por favor, só nos deixe lembrar para que não falhe nesse, tá bem? Dia 6 de dezembro. Perfeito, então, 6 de dezembro. Ok, Paulo. Obrigado a todos. Então, tenham uma boa semana de Tchau. trabalho, continuação bom trabalho. Tá, este. Obrigado.